Vamos lá, segunda série, tudo bem com vocês? Pessoal, dando continuidade aqui no nosso conteúdo sobre sistema de locomoção e sustentação, na aula passada nós falamos sobre o sistema esquelético e hoje eu quero falar um pouquinho mais com vocês sobre o sistema muscular. Os nossos músculos, eles são responsáveis pela movimentação do nosso corpo e a gente tem costume de imaginar que o músculo é só aquele que vai movimentar, aquele que está aqui, né? Que a gente, se a gente começar a malhar, vai ficar mostrando os músculos. Mas, na verdade, o nosso coração também é um músculo e as nossas vísceras, como o estômago, o intestino, também é formado de tecido muscular, que vão fazer contração e distensão para manutenção de todas as funções vitais. Então, o sistema muscular é ele que está relacionado a toda a movimentação de atividade do nosso organismo. O ser humano, ele vai se locomover quando os músculos esqueléticos vão mover o seu corpo. Então, esse daí todo mundo já sabe, está cansado de ouvir a respeito. Mas os órgãos internos, quando acionados por músculos cardíacos ou músculos lisos, se movem garantindo funções internas e vitais do organismo. Então, você está aí respirando, está pensando, graças a esses músculos que estão fazendo contração e distensão para manter as funções vitais, o seu coração batendo, o seu corpo fazendo a digestão, ou toda a movimentação do seu corpo é feita graças a esse sistema muscular. Nós classificamos o tecido muscular em 3 tipos diferentes, né? O músculo cardíaco, que é um músculo especial apenas do coração. O músculo estriado, né, também chamado de músculo estriado esquelético, porque aqui no caso é aquele que envolve todo o nosso esqueleto e permite a movimentação do nosso corpo. E o músculo liso, que é aquele que está nas nossas vísceras, né? O estômago, o intestino e todos os outros órgãos que são feitos de músculo, né? Lembrem-se que quando a gente falou a respeito de sistema digestório, nós falamos que o alimento ele é empurrado por movimentos peristálticos. Esses movimentos peristálticos só podem ocorrer graças à movimentação desse músculo liso aqui, tá? Então, dito isso, eu quero colocar aqui para vocês, falar um pouquinho mais sobre o sistema articular. Então, ele é formado pelo tecido muscular, em que a célula é essa fibra muscular com capacidade de contração e distensão. E aí, daqui a pouco, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E ele é possível graças às fibras de actina e miosina no citoplasma. Então, a célula muscular é uma célula alongada, como se fosse um fio. Ela é comprida, ela não é redondinha igual os desenhos que a gente está acostumado a fazer, tá? Ela é comprida. E aí, dentro do citoplasma dessa célula, vai ter muita actina e miosina, que vai ter essa capacidade que vai permitir aqui a contração e distensão muscular. E como que é, então, esse mecanismo? Eu quero começar colocando aqui para vocês o vídeo e depois eu volto nesse mapinha, tá? Deixa eu voltar ele aqui, desde o começo. Esqueléticos trabalham sob controle voluntário. Músculos esqueléticos são compostos por feixes de fibras musculares. Fibras musculares são células longas e cilíndricas. Perceba que aqui está o desenho da célula muscular e aí a gente tem um neurônio aqui ligado à nossa fibra e por meio de sinapse vai fazer a liberação aqui para ativação da actina e miosina muscular. Se conecta à fibra muscular. Fibras musculares são compostas de muitas miofibrilas. Uma miofibrila contém unidades contráteis chamadas sarcômeros. Sarcômeros correm adjacentes um ao outro ao longo de toda a miofibrila. Cada sarcômero consiste de filamentos de proteínas finas e grossas que dá aos músculos esqueléticos sua aparência estriada. O músculo contrai quando esses filamentos deslizam uns sobre os outros. Os filamentos grossos são formados pela proteína miosina, os quais são ancorados no centro do sarcômero, chamado de linha M. Os filamentos finos são formados pela proteína actina, os quais são ancorados às linhas Z nas extremidades do sarcômero. Como os filamentos de actina são ancorados na linha Z, o sarcômero encurta em ambos os lados quando os filamentos de actina deslizam sobre os filamentos de miosina. Embora a ação entre os filamentos seja descrita como deslizamento, os filamentos de miosina realmente puxam a actina em
todo o seu comprimento. As pontes cruzadas dos filamentos de miosina se ligam aos filamentos de actina e exercem força neles para vai movê-los. puxando a actina, no sentido de contrair, né? Vai diminuindo esse sarcômero. Os sarcômeros encurtam sem que haja alterações no comprimento dos filamentos finos ou grossos. A contração começa quando um ATP ligado à miosina é hidrolisado a ADP e fosfato inorgânico. Isso faz com que a cabeça da miosina se estenda e possa se ligar a um sítio de ligação da actina, formando uma ponte cruzada. Uma ação conhecida como força motriz é ativada, permitindo que a miosina puxe o filamento de actina em direção à linha M, encurtando o sarcômero. O ADP e fosfato inorgânico são liberados durante a força motriz. A miosina permanece ligada à actina até que uma nova molécula de ATP se ligue, liberando a miosina. Perceba que é um ciclo, né? Então, na hora que ele libera o ADP, mas o fosfato inorgânico, vem outra moléculazinha aqui de ATP, se liga a essa actina, e aí ele vai soltar da miosina e recomeça todo esse ciclo aqui, tá? Então, dito isso, eu quero voltar aqui nesse mapinha que está demonstrando, né, em forma de desenho, como que isso vai acontecer. Então, a actina e miosina, elas têm essa atração entre elas, né, para que um possa puxar o outro em direção à linha M. E quando eles estão em repouso, porém, quando está em repouso, então quando está contraído assim, ele fica em repouso, tá? Porém, quando o complexo troponina e tropomiosina fica entre elas, em cima do sítio de ligação, o cálcio armazenado no retículo sarcoplasmático é liberado, né, para o sarcoplasma, quando proteínas sensíveis recebem um impulso potencial de ação. Então, essa ação que vai acontecer, né, para contração muscular, é uma ação que tem muito gasto energético, por isso que os nossos músculos são considerados aí uma máquina de transformar energia. A gente depende de toda a energia que vem da alimentação para ele conseguir fazer essa movimentação muscular. E é por isso também que a gente sempre ouve, né, que a gente não deve ir treinar sem fazer uma boa alimentação. Se você tem feito a prática de exercícios físicos, é necessário que você tenha uma boa alimentação, uma alimentação equilibrada, para que não ocorra aqui um desgaste e você não tenha aí, no caso, a formação, né, de energia de ATP e venha ter outros problemas, né, relacionados a essa falta de energia, tá? Bom, dito tudo isso, eu quero fazer aqui com vocês um exercício que está na página 46, tá? Que é um exercício da FUVEST. E ele pergunta o seguinte: consideremos o seguinte fato, é uma afirmação. O aumento do consumo de carboidrato no músculo é acompanhado de um aumento imediato e considerável do consumo de oxigênio e de um aumento paralelo de eliminação de gás carbônico. Bom, antes da gente ler a pergunta aqui, vamos pensar um pouquinho. Se ele falou que tem um aumento de consumo de oxigênio e liberação de gás carbônico, né, e consequentemente a liberação do gás carbônico, o primeiro fato que deve vir na sua cabeça quando fala consumo de oxigênio, liberação de gás carbônico, é respiração. Então, nesse caso, como a gente está falando de músculo, né, da célula muscular, só pode ser respiração celular. Então, se você já entendeu o que ele está afirmando aqui, quando você lê a pergunta, já fica fácil de responder. Qual é a explicação para esse fato e por que o músculo é considerado um transformador de energia? Bom, aí já está fácil da gente responder. Se eu já entendi que ele está falando sobre respiração celular, eu já tenho que pensar lá o que é respiração celular. Isso aqui é o beabá da biologia, tá? Então, respiração celular, a célula ela vai se utilizar do oxigênio que vem da respiração, da glicose que vem lá do sistema digestório, né, que faz a quebra para a transformação dessa glicose para o consumo dentro da célula. Isso vai fazer uma reação dentro da célula para a formação de gás carbônico eliminado lá para a respiração, água eliminado no nosso corpo e ATP, que é a energia, né, que a gente vai precisar dessa energia para a manutenção de todas as funções vitais do nosso organismo, tá? Então, olha como que eu respondi essa questão.
O músculo, ele é formado de células especializadas com capacidade de contração que realizam respiração celular. Neste processo é consumido oxigênio e glicose para a liberação de gás carbônico, água e ATP, que é a energia. A glicose que é consumida neste processo vem dos alimentos, principalmente carboidratos. Aqui eu já respondi o que ele afirmou lá no exercício, que ele falou sobre carboidratos. Já respondi aqui. O músculo é considerado um transformador de energia química dos alimentos em energia de movimento por conta disso. Então, eu já consegui responder tudinho. Se eu falei que o músculo ele é formado por células especializadas, eu já finalizo tudo isso dizendo que, então, é por isso que ele consegue transformar a energia química dos alimentos em energia de movimento. Bom, pessoal, então é isso. Eu quero parar a nossa aula por aqui. E aí, na próxima aula, nós vamos falar sobre controle nervoso, né? E todos os movimentos, tudo que acontece dentro do nosso organismo é comandado por esse controle nervoso e os órgãos do sentido do nosso corpo, tá bom? Então, eu quero parar por aqui e a gente se vê na próxima aula.